do Senhor, queridos. Boa noite. Hoje é dia 18 de dezembro de 2024. Nós tivemos a nossa leitura hoje no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 18. Vamos falar só um pouquinho sobre a importância do trabalho social e um dos inícios, né? Porque foram muitos colaboradores, um dos inícios da igreja primitiva. Vamos falar de dois personagens muito importantes, a qual eles não são muito falados na Bíblia, ele só aparece mais ou menos duas vezes, mas que teve de suma importância para o crescimento da igreja, para o progresso da igreja, para a evangelização e para a importância do trabalho social e colaborativo para o crescimento da igreja, que é Áquila, tá? Judeu, que estava na Itália, e Priscila, sua esposa. Depois disto partiu Paulo de Atenas e chegou a Corinto. E chegando um certo judeu por nome Áquila, natural do Ponto, que havia pouco tinha vindo da Itália, e Priscila sua mulher, pois Cláudio tinha mandado que todos os judeus saíssem de Roma, se ajuntou com eles. E como era do mesmo ofício, era a mesma profissão, ficou com eles e trabalhava, pois tinha por ofício fazer tendas, tá? E todos os sábados disputavam na sinagoga e convencia a judeus e gregos, tá? Quando Silas e Timóteo desceram da Macedônia, foi Paulo impulsionado pela palavra, testificando aos judeus que Jesus era o Cristo. Eu vou parar por aqui, depois o irmão pode dar continuidade, que nós vamos dar o início sobre o nosso estudo aqui. Nós estamos falando sobre dois personagens muito importantes que aparecem aqui. Áquila e Priscila são pessoas que não são faladas na palavra, que não são muito citados, principalmente em algumas pregações, mas eles tiveram importância no crescimento e no progresso da igreja primitiva, né? Ele era um judeu que residia na Itália, em Roma, mas ele se converteu ao evangelho e ele aceitou a palavra e do Cristo ressurreto que veio pregando, né? Saindo daquele paradoxo da religiosidade e aceitando o verdadeiro evangelho, ao qual Cristo veio pregar, de boas novas, de novidades de vida, e juntamente com ele a sua esposa Priscila. Então, como a igreja já estava sofrendo uma perseguição por Roma, devido, né, ao sumiço do corpo de Cristo, a ascensão de Cristo ao céu, então ali os discípulos já tinham se dispensado, já tinham se separado, cada um tinha ido para um canto, a igreja já estava vivendo de uma certa forma escondida, algumas pessoas pregando escondida, e a igreja já estava sendo perseguida por esse fato. Então, Cláudio, que era o imperador da época, ele expulsou, né, os judeus que estavam residindo na Itália, na Roma. Então, dali, Áquila e Priscila vieram para Jerusalém, onde lá eles encontraram o apóstolo Paulo, conheceram, fizeram aquela amizade, aquela conexão boa. Paulo tinha o mesmo ofício que Áquila, que era profissão, né? Porque a gente olha assim a Bíblia, a gente pensa que os nossos irmãos em Cristo eram somente pregadores, eram profetas, mas eles tinham suas profissões também. E aqui está citando de uma profissão do apóstolo Paulo, que o seu ofício era construir tendas, e como Áquila também construía, então ali eles se uniram e começaram a trabalhar junto. E também uniram propósitos, né, que é o mais importante, durante os seus intervalos ou durante o período do seu trabalho,
Ali eles pregam o evangelho, eles falavam de Jesus, eles falavam do que era o Cristo, quais eram as boas novas, e eles ganharam muitas almas para Jesus nessa situação, tá? O verdadeiro amor e assistência social do evangelho. A Priscila e Áquila são dois primeiros cristãos que atuaram juntamente com o apóstolo Paulo, tá? O Paulo de Tarso, aquele que já tinha sido convertido pelo Senhor Jesus Cristo ao caminho de Damasco, tá? Na evangelização do martirológico romano, tá? Áquila, eles converteram-se ao cristianismo e foram expulsos de Roma devido a um decreto estabelecido pelo imperador Cláudio, como eu já havia falado, né? O casal, quando eles saíram de lá, que eles foram para Jerusalém, eles se estabeleceram em Corinto. Os irmãos conhecem as igrejas de Coríntios, onde foi fundada pelo apóstolo Paulo, onde o apóstolo Paulo fez cartas para essa igreja de recomendações, ademoestando, né, a igreja, né, por algumas ações, e era ali naquele local onde que ele estava, era um local de grande destaque, porque era uma das igrejas mais destacada, porque ela se encontrava num lugar de porto, né, cais do porto, onde desembarcava muitos navios, muitas pessoas. Então ela era uma igreja de grande destaque. Então Corinto, onde eles se estabeleceram, era um lugar de grande destaque, mas um lugar também onde que o pecado era bem promíscuo devido a ser a entrada e saída de muitas pessoas, né? Então, o casal se estabeleceu em Corinto, onde evangelizou e conseguiu converter, né, outras pessoas, né? Mas só que depois de um tempo, ele seguiu a missão, o Paulo seguiu sua missão para Éfeso, e também em direção a Roma depois. E esse casal era amigo do apóstolo Paulo, né? Áquila, ele era um judeu natural, né? Tá lá, a gente também tem algumas referências em 1 Tessalonicenses 2,9, 2 Tessalonicenses 3,9, da importância da igreja primitiva e da contribuição desses mesmos. Quando o decreto do Império do Roma foi oficializado, eles saíram, tá? Eles saíram da Itália e se estabeleceram em Corinto, tá? E aí foi que conheceram o apóstolo Paulo, e a amizade então se tornou muito forte. E o vínculo deles era tão forte que Áquila chegou a se arriscar pelo apóstolo Paulo e partiu para Éfeso, e eles o acompanharam nessa missão. Se vocês derem continuidade à leitura, vocês vão ver isso aí. Então, por que eu quero falar de Áquila e Priscila? Porque eram pessoas que, quando a gente vai lendo alguns textos da Bíblia, a gente acompanha conhecendo a história dele, foram pessoas que contribuíram para o crescimento da igreja primitiva, né? Eles acolheram muitos cristãos, escondendo em suas casas. Eles fizeram da sua casa um lugar onde o povo se reunia, não somente para se refugiar, mas também para adorar a Deus a partir daquele momento, né? E também a importância para que eu tenho que dar dinheiro, para que eu tenho que ajudar? Porque a gente sabe que existem muitos missionários, muitas pessoas que vão pregar a palavra, e eles abrem mão dos seus empregos, das suas famílias, ou vão com as suas famílias para determinados lugares. E Áquila e Priscila, eles eram aquelas pessoas que investiam financeiramente também para o crescimento desse evangelho, porque devido aos judeus ter começado a ter sido muito perseguidos, eles precisaram se separar, se expandir, sair de suas residências, de suas localidades, porque os judeus estavam sendo mortos, estavam sendo queimados vivos, estavam sendo sacrificados. Então, bate aquele temor que todos nós temos. Então ele saiu, mas isso não impediu com que a igreja crescesse, né? Com isso a igreja foi crescendo mais ainda, porque aonde ia um judeu correndo se refugiar, mais um pouquinho do evangelho ele era semeado e ele era proclamado em algum lugar, e ali se crescia mais uma sementinha, mais uma igreja, e conforme eles iam fugindo, eles iam plantando a semente,
né? E Áquila e Priscila, esse casal, eles investiam financeiramente nesses discípulos, e eles também acolhia eles em suas residências, em suas moradias, né, escondendo algum deles, aqueles que perdiam suas casas porque elas eram queimadas, era atacado fogo. Então a importância do trabalho social na igreja, o quilo que você dá é importante porque vai colher alguém, a oferta que você dá é importante porque vai colher alguém. Agora, quem administra tem que saber como administrar, porque a finalidade dessas ofertas e desses alimentos que entram nada mais é do que para ajudar e contribuir para aqueles que precisam dentro do evangelho. Hoje em dia nós damos a nossa oferta, não está errado. Você quer um lugar de aconchego, onde que tem um ar-condicionado, onde que os bancos são confortáveis, onde que tem uma cantina muito legal, onde tem uma tela com um televisor ótimo que você pode acompanhar os louvores, onde você vai investir no som da igreja. Tudo isso é muito bom, é legal, é agradável aos olhos do Senhor. Só que quando o Senhor pede nossos dízimos e as nossas ofertas, é para o crescimento da sua obra. Porque a gente sabe que tem muitas pessoas que precisam, que necessitam, nossos irmãos em Cristo precisam do nosso acolhimento, né? Precisa do nosso acolhimento. Nossos irmãos, ele não precisa só da nossa oração. Porque já fala oração, é orar e agir, tá? Tem um verbo, 2 verbos colar aí, eu orar, orar e agir. Eu oro, tu oras. Eu ajo, tu ages. Entendeu? Tem 2 verbos em uma colocação só. Oração, né? Oração, né? E também tem a questão da oração, que é uma oratória. É aquilo que eu me posiciono para falar. Estou falando no momento agora, estou falando com vocês, estou apresentando uma oratória, né? Uma oratória. Então, quando eu faço uma oratória, eu estou fazendo para um público. Quando eu faço uma oração, eu estou fazendo uma oração para Deus. Mas quando eu faço uma oração pela causa de um irmão, eu tenho que orar e também agir mediante a necessidade dos santos, porque a Bíblia fala que nós temos que comunicar as necessidades dos santos. Então, Áquila e Priscila nos deixam um grande exemplo aqui de homem e mulher de Deus que contribuiu para o crescimento da igreja primitiva. Como? Não somente com a pregação da palavra, mas com o acolhimento dentro de suas residências, quando eles estavam refugiados e não tinham onde se abrigar, né? E também em momento em que a igreja precisou financeiramente ser sustentada, aqueles que saíam da sua localidade, das suas residências, que eram expulsos por algum motivo, e eles contribuíram também para o crescimento do reino. E vai dando continuidade que quando o apóstolo Paulo vai para Éfeso, eles acompanham o apóstolo Éfeso, ou seja, os laços deles foram tão fortes que eles não quiseram nem ficarem só, quiseram acompanhar o apóstolo Paulo. Mas a missão do apóstolo Paulo era uma missão específica. Então o apóstolo Paulo, ele criava discípulos e saía, né? Ele chama seus filhinhos da fé, como ele fala com Timóteo, né? Então, a amizade foi tão forte que, ao ponto de Áquila, ele arriscar a sua própria vida por causa do apóstolo Paulo. Por quê? Porque se ele já tinha sido expulso de Roma por causa do evangelho que ele havia aceitado, agora o apóstolo Paulo sai de Corinto para ir pregar para Éfeso e novamente ir para Roma, e Áquila o acompanha. Áquila está o quê? Estava arriscando a sua própria vida, mas ali era em prol do quê? O amor ao evangelho, o amor ao nosso irmão em Cristo, o amor à palavra de Deus. Que nós nessa noite possamos seguir os bons exemplos, né? Paulo fala, sejam meus imitadores, como eu sou imitador de Cristo. Para você dizer para alguém ser imitador de ti, é porque você tem uma vida
que coadiz com o Evangelho, com a palavra do Senhor. Então, quando o apóstolo Paulo manda você olhar para ele como ele olha para Cristo, é porque ele estava tentando refletir a imagem de Cristo. Então, tipo assim, se eu olho para o apóstolo Paulo, eu vejo que verdadeiramente ele é um homem de Deus. Então, eu quero estar com ele, eu quero acompanhar ele, eu quero andar com ele, eu quero conversar com ele. E Priscila e Áquila foi esse casal que se juntaram com o apóstolo Paulo para o crescimento da igreja. Que nós possamos ser bons contribuintes na obra do Senhor para o crescimento e para a povoação dos céus. Amém? Fique na paz do Senhor Jesus Cristo.